Eu já fiz 2 vídeos a respeito do Elvis Presley, falando tanto da importância dele, quanto do fato de que ele não pode ser chamado de rei de nada, né? Mas agora eu trago uma outra abordagem a respeito do Elvis, do que eu penso a respeito do Elvis, e que eu julgo muito importante que você e os seus filhos saibam. Presta atenção. Meu amigo e minha amiga, o escritor Peter Guralnick fez uma das mais inacreditáveis biografias lançadas até hoje, a respeito do Elvis Presley. É uma biografia tão minuciosa, tão detalhada e tão chocante em histórias e detalhes que o público nunca tinha tomado conhecimento, que essa biografia foi dividida em 2 volumes imensos. E o primeiro deles, a editora Belas Letras acaba de lançar. O Último Trem para Memphis. É um livro simplesmente inacreditável que mostra o que foi a vida e a carreira do Elvis, nesse primeiro volume, até o momento em que ele embarca para a Alemanha, quando ele foi convocado por exército. Então, você tem detalhes incríveis da juventude do Elvis, do imenso sucesso que ele fez nos anos 50, tudo detalhado de uma maneira simplesmente inacreditável. Eu mesmo, várias histórias contadas aqui, eu não fazia a menor ideia disso. É impressionante. E você pode adquirir esse livro aqui, que também vem com um kit, com um adesivo sensacional do Elvis, marcador de página, paper toy para você montar do Elvis, tá vendo aqui, ó? Negócio incrível. Você pode adquirir esse livro com o melhor desconto da internet. Basta que você clique no link abaixo, vá para o site da editora, faça a sua compra e na hora de finalizar você coloca o seu desconto, seu cupom de desconto, que você já sabe muito bem aqui como é que funciona. Você coloca lá, Regis Tadeu Indica, tudo junto, e você vai ter um desconto simplesmente espetacular, melhor da internet. E o mais legal, a editora tem um esquema de desconto progressivo, ou seja, se você comprar o livro do Elvis, você tem um desconto incrível. Se você comprar o livro do Elvis e mais outro livro, esse desconto aumenta. E assim sucessivamente. Então, não perca essa oportunidade. É um dos livros mais inacreditáveis de todos os tempos. Último Trem para Memphis, Elvis Presley. Não perca essa oportunidade. Meu amigo e minha amiga, eu poderia fazer mais ou menos uns 14, 15 vídeos a respeito do Elvis Presley, né? Eu já fiz 2 deles. Um falando da importância dele e um outro falando de que ele realmente não pode ser chamado de rei de nada. Aliás, essa coisa de ficar chamando todo mundo de rei, de príncipe, de não sei o quê, isso é uma bobagem. Esses títulos realescos sendo colocados em artistas é uma bobagem muito grande. Mas nesse vídeo aqui, eu vou falar a respeito de uma outra abordagem que eu faço, inclusive em palestras, eu já fiz isso, falando a respeito de como o Elvis afetou a civilização do planeta. Antes de eu entrar nesse assunto, evidentemente que você vai fazer a sua inscrição aqui no canal, vai visitar a nossa loja, que tem uns produtos muito legais, com essa camiseta aqui dessa banda incrível. Então, nesses 2 vídeos que eu fiz, eu expliquei tanto a importância do Elvis para a cultura mundial nos mais diversos aspectos, como também nessa coisa de você ficar santificando ou dando título de realeza, esse endeusamento, né, esses títulos monárquicos que as pessoas normalmente outorgam aos seus ídolos. E o Elvis não é uma exceção disso, isso é uma grande bobagem. Só que nesse vídeo aqui, a minha intenção é mostrar para você e mostrar para os seus filhos
que existem outros aspectos a respeito dele e que eu julgo absolutamente importantes para principalmente as novas gerações entenderem quem foi realmente o Elvis Presley. Eu não tenho dúvida que uma mudança radical na nossa história esteve em andamento, isso que eu te falo do planeta inteiro, esteve em andamento quando o Elvis, jovem Elvis, começou a querer gravar algumas músicas em Memphis. É exatamente isso que eu falei. Foi um encadeamento de atitudes e circunstâncias. Esse encadeamento ele foi capaz de alterar o curso da humanidade. E é sério isso que eu estou falando. É muito sério. E eu falo isso sem qualquer conotação messiânica, religiosa, nada disso. Tudo que eu vou falar nesse vídeo, de uma certa forma, ele se concentrou numa espécie de multiverso cultural. Eu fico pensando muito no que teria acontecido com a humanidade se aquela vontade que o Elvis teve em gravar algumas músicas e que o levou a entrar naquele estúdio, o Sun, né? O Sun Studio, que era de propriedade de um cara chamado Sam Phillips. E ele entrou naquele estúdio em 5 de julho de 1954. E eu fico pensando o que é que teria acontecido se o Elvis tivesse entrado no estúdio naquele dia e tivesse gravado aquelas musiquinhas chinfrins que ele gravou. Todo colecionador do Elvis já sabe dessa história. E ele pagou umas moedinhas para gravar aquelas musiquinhas. Era muito comum um cidadão qualquer entrar no estúdio, pagar para gravar um acetatozinho de uma canção. Então eu fico pensando o que é que teria acontecido se a gente tivesse... O que teria acontecido se o Elvis tivesse parado ali? Gravou aquelas musiquinhas chinfrins, pagou e foi embora para dar o disquinho para a mãe dele. Eu fico me perguntando o que teria acontecido se o Elvis, depois que ele gravou aquelas musiquinhas chinfrins, pagou, e ele num momento de descontração, ali quase indo embora, ele não tivesse cantado um blues chamado, ou melhor, intitulado That's Alright Mama, que ele tinha ouvido no rádio, cantado pelo autor dessa música, né, que era um cantor de blues chamado Arthur Crudup. E se ele não tivesse cantado isso de brincadeira depois da gravação? O que é que teria acontecido com o mundo dali em diante se isso não tivesse acontecido? Pois saiba, meu amigo e minha amiga, que foi exatamente nesse momento de brincadeira, de descontração, quando o Elvis já tinha pago a gravação do disquinho que ele ia dar de presente para a mãe, foi nesse exato momento que o dono do estúdio, o Sam Phillips, ele viu ali a personificação das preces que ele tinha enviado aos céus, que era aparecer um cantor branco com voz de preto e cantando magnificamente bem. Ali, naquele momento, houve um alinhamento de planetas que mudou a história da humanidade. É sério, eu não estou brincando. É preciso que você entenda, e seus filhos também, que o Elvis, a partir dali, ele se transformou no catalisador de uma enorme
transformação social, comportamental, por conta unicamente das avassaladoras performances dele, principalmente nos programas de TV da época. E essas imagens e esses sons foram retransmitidos para todo o planeta que tinha uma televisão em casa. Isso nós estamos falando a partir da segunda metade dos anos 50. Havia no Elvis um aspecto destrutivo, mas destrutivo em relação a todas as regras de bom comportamento público que todo e qualquer cantor, artista, não importa, tinha que demonstrar. Quando o Elvis apareceu com as suas danças rebolativas e aquelas músicas incríveis, e aquele carisma e a beleza do Elvis, tudo o que se conhecia a respeito de bom comportamento público por parte de artistas, cara, desmoronou como se fosse um castelo de cartas. E não foi à toa que a partir da segunda metade dos anos 50, ele passou a também demolir todos os recordes de audiência e passou também a criar uma série de polêmicas com essa radicalização, vamos dizer assim, das suas apresentações. Obviamente que a própria circunstância social da época ajudou, porque havia toda uma geração de jovens do pós-Segunda Guerra Mundial. Essa geração ela estava prestes a explodir nas mais variadas direções e com efeitos imprevisíveis e que não se poderia prever na época. Então, de repente, assim, do nada, o Elvis surgiu e os jovens passaram a ter voz, desabrochando inclusive uma sexualidade que até então era reprimidíssima e que passou a ser escancarada 24 horas por dia a partir do surgimento do Elvis. E tudo isso veio também simbolicamente representado por outros tipos de roupas que os jovens passaram a usar, cortes de cabelo, outros tipos de sapatos e botas, todo mundo mascando chiclete, você está entendendo? E isso atravessou o Atlântico e se instalou na Europa, e se instalou em todas as partes do planeta que tiveram contato com o Elvis. Até mesmo 4 jovens de Liverpool que se tornaram Ted Boys, né? Ted Boys, com aquelas roupas de couro preta, rebeldes, né? E os 4 eram fanáticos pelo Elvis, tão fanáticos que eles resolveram montar uma banda chamada Beatles. Todos os 4 eram fanáticos por Elvis Presley. E aí, quando essa coisa do Elvis explodiu, tudo que veio, tudo que surgiu, acabou sendo resumido em uma única palavra, mas que tinha uma enorme gama de significados e abordagens. Contracultura. E as transformações pelas quais passavam o mundo nos anos 60 e principalmente na segunda metade dos anos 60 estão até hoje muito bem exemplificadas. E quando eu falo exemplificadas, em termos musicais, inclusive pelo curto espaço de tempo que separou uma da outra. Espaço de tempo, evidentemente, em termos históricos, né? Que foram
a volta do Elvis aos palcos em 1968, com aquele visual tudo de preto, aquela coisa toda que virou o mundo de cabeça para baixo, mais uma vez, e o Festival de Woodstock no ano seguinte. São esses dois eventos que marcam completamente as transformações que passaram a acontecer e que refletiam também o que estava acontecendo no mundo em termos de transformações em todos os aspectos. Agora, imagina tudo isso que eu estou falando acontecendo no meio de uma sociedade explicitamente racista nos Estados Unidos. E é inegável que, ao contrário daqueles que apregoam de uma maneira absolutamente irresponsável de que o Elvis era um cara racista, o Elvis, na verdade, ele foi o contrário disso. Porque ele peitou, vamos dizer assim, o que era considerado a decência na sociedade racista americana, e ele tratou de espalhar a música negra, música preta, como você quiser, americana, para um público absurdamente mais amplo e branquelo, que se não fosse pelo Elvis, jamais iria ouvir. Os próprios artistas favorecidos com essa atitude corajosa do Elvis, como por exemplo Little Richard, Chuck Berry, Bo Diddley e todos os outros bluesmen que você puder imaginar, todos reconheceram e reconhecem que se não fosse pelo Elvis, tava todo mundo tocando em biboca de beira de estrada até hoje. E para quem ainda duvidar disso, o Elvis, ele fez questão de aparecer num especial da maior emissora de televisão da época, no caso americana, que era a NBC, pouco tempo depois do assassinato do Martin Luther King. Ele fez questão de aparecer nesse especial ao lado de um maravilhoso grupo vocal chamado The Blossoms, com 3 cantoras pretas. O fato disso ter causado uma enorme polêmica na época, lá nos Estados Unidos, diz bem como era o racismo completamente institucionalizado na sociedade americana. Sem contar que o Elvis foi realmente, além de tudo isso, o Elvis foi realmente o cara que tornou o maravilhoso rockabilly, que é a mistura de country com o rhythm and blues, foi o Elvis que tornou isso um estilo musical, comportamental e estético absurdamente popular, não só nos Estados Unidos, como no mundo todo. Pergunta pro pessoal do Stray Cats, por exemplo. E também é óbvio que os detratores do Elvis, eles vão sempre lembrar daquela imagem triste dele no fim da vida, gordo, suado, cantando em Las Vegas, com aquelas roupas ridículas e assim, e equivocadamente apertadas, né? Esteticamente falando, aquilo era uma coisa horrível. E obviamente os detratores vão lembrar disso. Só que essa fase, que eu chamo de fase Las Vegas, rendeu ótimos discos, como eu já expliquei nos vídeos anteriores que eu fiz a respeito do Elvis. E sabe o que é o mais incrível, cara? O Elvis fez tudo isso sem fazer turnês internacionais, sem sair dos Estados Unidos, sem explorar as inimagináveis proporções do que teria acontecido se ele tivesse tido contato com outras plateias de outras culturas mundo afora. Como eu disse também no outro vídeo, eu torço muito para que num futuro distante as então novas gerações
ainda reconheçam genuinamente a imensurável importância que o Elvis teve para a cultura do planeta Terra e para a própria história da civilização. Elvis não foi rei de nada. Isso é uma bobagem. Mas ele é um personagem emblemático na história mundial em todos os tempos. Pois bem, meu amigo e minha amiga, essa então foi mais uma diferente impressão que eu trago aqui para vocês a respeito do Elvis. Aqui nos comentários, deixa sua opinião a respeito dele, tá bom? E não esqueça, evidentemente, de visitar a nossa loja e também tem uns produtos muito legais, como essa camiseta aqui dessa banda incrível. E também não esqueça de fazer a sua assinatura aqui no canal, tá bom? Um abraço, saúde para você, para sua família e para seus amigos. Até a próxima.